Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Era 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e constrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até às 3h da tarde. Pelas 3 da tarde,
Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, estas são para nós palavra da nossa salvação. Glória a vós, irmãs. Quero mais uma vez lembrar que durante a Santa Missa o Padre Gutenberg está no confessionário. E saúdo carinhosamente também os ouvintes das rádios que conosco participam desta Santa Missa. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos introduz no itinerário da Semana Santa. Na Semana Santa, o que é o coração da liturgia, assim como durante todo o ano, é o mistério pascal de Jesus. O mistério pascal é o mistério da passagem. Jesus que passa pela morte, Jesus que enfrenta a morte, Jesus que mata a morte na cruz e ressuscita. No domingo de Ramos, que também é chamado domingo da Paixão do Senhor, Jesus entra gloriosamente em Jerusalém. E entra, como já dissemos na hora da bênção dos ramos, entra para dar a vida por cada um de nós. Na profecia de Isaías, que ouvimos na primeira leitura, o profeta diz assim: O Senhor deu-me língua adestrada, e deu-me também o ouvido de discípulo, para que eu pudesse ouvir. E depois, o servo de Deus, na leitura de Isaías, diz assim: Ofereci o rosto para me arrancarem as barbas e as faces para me esbofetearem. Gratuitamente, aquele servo da leitura de Isaías se coloca num ritmo de obediência, de entrega e dá a vida pelo povo. Essa profecia de Isaías se cumpre na pessoa de Jesus, que entra em Jerusalém para dar a vida por nós. Jesus morre para quê? Qual é a finalidade da morte de Jesus? Bem no final do evangelho de hoje é dito assim: quando Jesus expirou, morreu, a cortina do templo rasgou-se de alto a baixo, rasgou-se a cortina, abriu-se, o véu do templo foi tirado. O que significa isso? No antigo templo de Jerusalém havia uma separação, um véu, uma cortina, que separava o santo dos santos, o lugar onde dispensava que estava Deus, separava do povo. Aqui está o lugar de Deus, lá é o lugar do povo. Aqui está o lugar do sacerdote, lá está o lugar dos pecadores. E a leitura diz assim: Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos unir a Deus, Ele morreu para que Deus viesse habitar em nosso meio e nós habitemos na convivência de Deus. É por isso que é dito assim, com a morte dele, quando ele expirou, quando ele deu a vida por nós, acabou o tempo da separação. Nós não estamos mais separados de Deus e Deus não está mais longe de nós. O véu se rasgou de alto a baixo. Deus está face a face com o povo e o povo face a face com Deus. Foi por isso que Jesus morreu, para nos salvar do pecado e da morte. O pecado de Adão e Eva, a desobediência, nos haviam afastado de Deus. Mas a obediência de Jesus e sua livre entrega, diz a segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Colossenses: Ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Ele, reconhecido com aspecto humano, mesmo sendo Deus, mesmo sendo divino, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele assumiu a condição de servo. E o maior serviço que Jesus nos prestou foi dar a vida por nós na cruz. É o que nós refletimos hoje, neste domingo, preparando-nos para celebrar a Páscoa. Nós podemos ainda apontar de forma alegórica, simples, as causas da morte de Jesus. Nós podíamos dizer assim: olha, Jesus morreu por causas religiosas. Muitas pessoas religiosas, saduceus, fariseus e muita gente do povo religiosa de fé estava lá no julgamento. A gente do templo que celebrava o culto e o povo que lá participava e que rezava e que adorava a Deus, aquela gente religiosa estava lá e estava dizendo o quê? Crucifica-o. Por causas religiosas, porque não aceitava o Deus pregado por Jesus, porque eles tinham uma concepção de Deus que se opunha àquela que Jesus anunciava. Eles gritaram: crucifica-o. Às vezes nossa forma de ser religiosos, de crer, às vezes nossa forma de rezar, de celebrar, nos torna juízes, nos faz pensar que já somos santos e superiores aos outros, e nos leva a ter o nosso conceito de Deus, a nossa definição de Deus fechada, e nós nos opomos aos outros e condenamos a morte. Foi o que aconteceu. Fariseus, saduceus e gente do povo, em nome de Deus, condenaram Jesus à morte, causa religiosa. Eles, achando falsamente que estavam prestando um serviço a Deus, condenaram o inocente à morte. Tantas vezes nós agimos em nome de Deus e fazemos o mal às pessoas em nome de Deus, e julgamos e condenamos e nos achamos superiores às pessoas. Por causa de Deus, dizemos nós. Jesus foi condenado assim também. Causa religiosa. Uma segunda causa importante da morte de Jesus: causa política. O imperador de Roma, o governador da Judeia, Pôncio Pilatos, o rei dos judeus, Herodes, estavam juntos, os políticos da época, mancomunados, unidos contra Jesus. Por quê? Porque as pregações de Jesus arrastavam multidões, porque as pregações de Jesus desmascaravam os pecados das autoridades religiosas e políticas, porque a pregação de Jesus desconcertava, porque eles buscavam o poder político, econômico e religioso, e Jesus desconcertava por ser pobre, por não ter nem onde reclinar a cabeça, mas por ser fiel e obediente ao Pai. Jesus desconcertava. Então eles tinham medo que o povo aclamasse Jesus rei, que preferisse Jesus a eles. Causa política, eles condenaram Jesus à morte. Pilatos, representando o imperador de Roma, Herodes, nomeado por Roma e dito rei dos judeus. Então, gente, o poder político também se opôs a Jesus e ao seu reino, condenou Jesus à morte. E Jesus morreu também por causas sociais, causas humanas. Por quê? Aquele povo pobre, faminto, vítima do latifúndio, da miséria, que corria atrás de Jesus e ouvia sua pregação, e Jesus curava seus doentes, paralíticos, cego, coxo. Jesus os curava, Jesus os evangelizava. Aquele povo que Jesus servia, as autoridades não aceitaram. E aquele mesmo povo que Jesus servia, amava, pregava o reino, aquele povo se deixou manipular pelos fariseus e saduceus, e aquele mesmo povo gritou em praça pública: crucifica-o. Causa social da morte de Jesus. Outra causa importante: cadê os discípulos que Jesus catequizou, evangelizou, ensinou a amar o projeto do reino? Cadê eles?
Todos fugiram, deixando Jesus sozinho. Aí eu pergunto para vocês: quem é que não é culpado da morte de Jesus? Quem não é culpado? Quem já cometeu aqui algum pecado na sua vida, levante a mão. Levante a mão quem cometeu um pecado. Todos que cometeram pecados condenaram Jesus à morte. Causa religiosa, causa política, causa social. Traição, o povo traiu Jesus. Aquele povo que comeu dos pães que Jesus multiplicou. Aquele povo que teve seus doentes curados, seus cegos que voltaram a enxergar. Aquele povo que era marginalizado, colocado de lado, que Jesus amou, perdoou, comeu com eles. Aquele povo gritou: crucificam. Nós somos o povo que trai Jesus. Quando nós traímos o marido, a esposa e os filhos, quando nós traímos os amigos e os colegas de trabalho, e quando nós somos infiéis nas relações humanas e para com Deus, e quando nós não rezamos, não vivemos nossa fé e nosso batismo, nós também gritamos com aquele povo: crucifica-o. É com essa consciência que nós somos chamados a viver a Semana Santa, colocando a mão na consciência, colocando a mão no peito e dizendo: Senhor, tende piedade de mim. E o lema da campanha da fraternidade: eu vim para servir. Jesus nos serve dando a vida por nós até as últimas consequências, até a morte de cruz. E do alto da cruz Jesus não nos abandona. Olha o que ele diz ao Pai, olha o que ele diz: rejeitado, perseguido, condenado. Olha o que ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nada faz Jesus desistir do seu amor por nós. Traído, rejeitado, esmagado, abandonado, crucificado, ensanguentado, morrendo, ele não desiste de nos amar. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele nos ama. Será que nós também amamos Jesus assim? Só ama Jesus assim quem assim ama seu marido, sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho. Quem sabe dizer como Jesus: eu vim para servir. Quem vive sua fé, seu batismo, quem é discípulo missionário. Quem coloca sua vida a serviço do reino de Deus. Vamos pedir a Deus que nós também saibamos amar e servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.